Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando o programa Palavra Viva com a apresentação do evangelista Milvio. Amém? Glória a Deus. Esse programa, irmãos, tem o propósito da leitura e pregação da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Glória a Deus, aleluia. A leitura de hoje está em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde e que essa palavra fale conosco. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia, abra a nossa vista, a nossa visão, para que a gente compreenda a sua palavra, para que nós possamos nos alimentar da palavra de Deus. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. E nós somos a geração do arrebatamento da igreja. O Senhor Jesus está voltando, irmão. Prepara-te para encontrar com o Senhor Jesus. Gálatas capítulo 6, versículo 1 diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Então, se algum homem chegar a ser surpreendido numa ofensa, foi surpreendido, foi descoberto que ele está em pecado, homem ou mulher, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, olha essa palavra, irmão, nós devemos com espírito de mansidão, tratar o caso. Qual a forma que tem sido vista nas igrejas de pessoa quando é surpreendido em alguma ofensa, em algum pecado? Irmãos, só Deus para ter misericórdia. Eu já vi tratar o irmão como se fosse um bandido, com arrogância, entendeu? Você pecou, rapaz, você humilhou não sei o que, destratando o irmão que caiu, que pecou. Olha o que a Bíblia diz: se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Teve uma igreja ali em Governador Valadares, que um pastor foi acusado de adultério, e ele não tinha adulterado. Ele era um pastor pequeno, de uma igreja pequena, e tinha um pastor regional querendo pôr um parente dele, um outro amigo dele lá, no lugar desse pastorzinho, que era um pastor, mas era pequeno, e inventou que ele tinha adulterado, para tirar ele de lá. E o pastor, presidente na época, era o pastor Salatiel, aceitou a denúncia e tratou na reunião de obreiros esse pastor como se ele tivesse adulterado. E o pastor, chorando, disse: pastor, eu não adulterei, eu sou homem de Deus. E o pastor Salatiel disse assim: Deus cobra de mim então, se você não tiver adulterado. Irmãos, palavra dura. Uns 30 dias depois que o pastor Salatiel falou isso, excluiu aquele irmãozinho do chamado dele de pastor. A esposa do pastor Salatiel faleceu. E depois disso, irmão, sabe o que aconteceu? O pastor Salatiel começou a ficar esclerosado, caducar, achar que a igreja era dele, não era do Senhor Jesus. Começou a querer pôr família na frente da igreja, em vez de passar pela votação, como sempre foi, do presidente, vice-presidente. Não, quis dar a igreja para o genro, para a família. E não foi aceito. A igreja acabou dividindo, e o pastor achou que era dele, levou a igreja na justiça. A igreja é minha, levou na justiça. Achou um advogado bom de lábia lá, que conseguiu ainda tomar de volta a igreja para ele, como se fosse realmente dele a igreja. Só que muitos saíram e não ficaram, porque não fica, né? Então, tudo começou quando ele julgou, quando ele ao invés de tratar com mansidão aquele pastor, aquele homem de Deus que trabalhava debaixo das ordens dele, ao invés de tratar com mansidão, com respeito, com carinho, não. Tratou áspero, tratou bruto, com arrogância, e ainda disse: Deus cobra de mim. E cobrou. Horrenda coisa é um homem dizer: Deus cobra de mim.
O povo de Israel disse: recaia sobre nós e nossos filhos o seu sangue, o sangue de Jesus quando foi crucificado. E olha o que aconteceu com o povo de Israel. 70 anos depois a cidade foi sitiada e sangue corria pela calçada de Jerusalém. E depois a perseguição foi tão grande, mas tão grande, que a maior perseguição que os judeus já tiveram foi de Hitler, onde matou milhões de judeus. E aí eu te pergunto, por que dizer uma palavra dessa? Recaia sobre mim, que Deus cobra de mim. Então, se você pegar se algum irmão chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, seja qual for, vou falar a mais bruta de todas, o adultério. Teve uma mulher que foi pega em flagrante adultério, flagrante, no ato. Aí, os escribas e fariseus, os anciãos, levaram aquela mulher até Jesus e pensaram: vamos provar ele agora, tentar ele. Se ele falar que ela deve ser apedrejada, ele está mandando matar. Se ele falar que devemos perdoá-la, ele está mandando ir contra a lei de Moisés. De qualquer jeito, nós pegamos ele agora. Levaram essa mulher na frente de Jesus. Jesus estava sentado, escrevendo no chão com o dedo. E eles falaram assim: Senhor, esta mulher foi pega em flagrante adultério. Aqui, ó. Se algum homem chegar a ser surpreendido na ofensa, ela foi pega na ofensa, no adultério. Aí falaram com ele assim: a lei de Moisés, Senhor, nos manda apedrejá-la. E tu, o que dizes? Jesus não respondeu, ficou escrevendo na terra. Aí eles insistiram, aí Jesus falou: tá bom, vou responder. Aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E acusados pela própria consciência, saíram, a começar dos mais velhos, um por um. Você está entendendo? Então, quando alguém vai julgar o outro, se alguém for pego numa ofensa, se for pego em adultério, qualquer pecado, tratai o tal com mansidão, com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo. Você tem que olhar por você e por ele, para que não sejais também tentada. O Senhor Jesus olhou para a mulher e disse: mulher, cadê os acusadores? Ela disse: Senhor, saíram um por um, começando os mais velhos. Se eles não te condenaram, nem eu. Vai, não peques mais. A mulher foi perdoada na hora. Está entendendo isso, meu irmão? Aí a gente vê os casos absurdos. Aí em São João Evangelista mesmo tem um caso. Um homem da Congregação Cristã do Brasil, né? Tem lá um homem, um servo de Deus, do Altíssimo, que confessou, foi pego no adultério. Excluíram esse homem. Gente, isso já tem mais de, segundo eu fiquei sabendo, uns 8 a 10 anos ou mais. Entendeu? Tem muitos anos, não sei a quantidade de anos certo. E até hoje não deixaram esse homem voltar à comunhão. E o homem se arrependeu e continua indo lá. Eles não saúdam ele com um beijo no rosto, que eles chamam de ósculo santo, porque Paulo falou. Não dão oportunidade, ele entra, senta e vai embora. E esse povo lá deu um castigo nele, desse tanto de ano. Tem amor de Deus aí, irmão? Tem? Jesus perdoou na hora, quer dizer que o sangue do Senhor Jesus não é suficiente para purificar o pecado. Precisa dele ser excluído agora e passar anos e anos e anos na humilhação. Cuidado, você que faz isso com ele, viu? Cuidado, você que é o ancião aí da igreja, Deus vai te cobrar, meu irmão. Vai. Está ouvindo aí, primo? Deus vai te cobrar. Viu? O Senhor Jesus revelou a graça da salvação dele aí. Mas muito antes de existir a congregação cristã, a graça do Senhor Jesus já estava na terra. E a graça é no livro da vida, não é na placa congregação cristã que tem uma CNPJ, não. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é no livro da vida. Tá bom? Desgruda da placa da igreja, meu irmão. Não tinha placa antes de 100 anos atrás, não existia essa placa aí não. Então, perdoa esse irmãozinho aí, pede perdão para ele na verdade, viu? Toda a igreja aí tem que pedir perdão a ele e aceitá-lo de volta,
para que ele possa viver em paz e saber que o Senhor Jesus está com ele, e sempre esteve. Desde o dia que ele arrependeu, o sangue de Jesus purificou ele desse pecado. Amém? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Está vendo? Vocês que fizeram esse mal com esse irmão aí, porque ele adulterou, e julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Vocês não são nada, assim como eu também não sou. Eu digo em relação a julgar e condenar e proibir a pessoa de ter comunhão com o Senhor Jesus. Nós não podemos proibir ninguém de ter comunhão com o Senhor Jesus. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração para sempre. Amém? Glória a Deus. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Então você não tem glória nenhuma quando você castiga o outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então, se recebe a pregação, a palavra de Deus, ajude aquele que faz e prega a palavra de Deus. Está dado o recado, é muito claro, está certo? O Senhor Jesus, o sangue dele, perdoa todo pecado, todo tipo de pecado, todo, tá bom? Só tem um pecado que a Bíblia diz que não será perdoado, blasfêmia contra o Espírito Santo. Os outros todos serão perdoados. Confessou o Senhor Jesus, se arrependeu, ele te perdoa. Amém? Que Deus te abençoe. E abençoe cada um de nós e que nós possamos viver uma vida de santidade sem julgar os outros. E eu digo mais, todo aquele que julga com rigor e que exige demais dos outros e que aperta demais, é um sepulcro caiado, é podre por dentro e quer ostentar santidade por fora. Porque quem é santo não oprime ninguém. Amém? Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. E você, meu querido, que está ouvindo essa palavra hoje aí, arrependa-se dos seus pecados, entregue a tua vida ao Senhor Jesus, confesse a Ele como Senhor e Salvador. Você sairá da condenação eterna para a vida eterna. Eu vou te ensinar a fazer isso agora. Para o que você estiver fazendo e repete comigo aí. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e entra no meu coração, faz morada em mim. E que o Teu Espírito Santo habite em mim, no meu coração, e guarde em mim a Tua palavra, na minha mente e no meu coração, para eu não pecar contra Ti. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, e que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Meu Deus, me recebe como Teu servo, como Teu filho, porque eu confessei e confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. Que a paz do Senhor esteja com você, que Deus te abençoe e te dê força nessa nova caminhada, e abençoe a todos que estão ouvindo e assistindo essa pregação agora em nome de Jesus. Com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, esteja com você agora, dentro da sua casa, desde agora e para todo sempre. Amém.